Você por acaso tem uma catleia aí no seu cultivo, no seu orquidário, mas ela não se desenvolve, ela não vai para frente, nunca floresceu e você não sabe como que faz para essa planta se desenvolver? Então, devido a muitas perguntas, né, a muitas dúvidas que o pessoal tem em relação ao cultivo das catleias, no vídeo de hoje, né, vai ser um vídeo especialmente delas. Vou estar falando para vocês aqui sobre o cultivo das catleias, qual luminosidade, como que a gente faz essas plantas florir. Então, assim, vai ser um vídeo bem legal, né, com dicas aí específicas sobre o cultivo das catleias para vocês terem plantas lindas, incríveis e que estejam, né, florescendo aí sempre, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, vai curtindo, compartilhando com seus amigos, se inscreve aqui no canal para mais dicas, porque sempre eu vou estar postando vídeos assim sobre o cultivo de orquídeas, né, específicas, sobre os gêneros e tudo mais. Então, já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho de notificação. Se você tem alguma dúvida em relação a algum gênero de orquídea que você tem aí no seu cultivo, mas até hoje não mostrou resultado, coloca aí nos comentários que nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre os gêneros mais votados, tá bom? Então é isso, sem tanta enrolação, vamos ver como que se cultiva as catleias. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, para começar, né, no vídeo de hoje eu vou abordar bastante temas aí em relação à luminosidade, como fazer sua orquídea florir. Muita gente tem catleias aí, ó, há muito tempo, só que até hoje essas plantas não floresceram, e aí o pessoal fica em dúvida, né, por que que não floresce? E muitas pessoas acabam desistindo, né, de cultivar essas orquídeas incríveis, exatamente porque não tem, até tem desenvolvimento, porém não tem floração, né? Então, igual eu sempre falei nos outros vídeos para vocês, o que está ligado à floração das orquídeas, né, das catleias do tema de hoje, né, o que está ligado na floração das catleias é simplesmente a luminosidade, gente. Luminosidade é o ponto principal para vocês terem florações. Se você tem uma catleia aí há muito tempo e até hoje ela não floriu e ela sempre ficou no mesmo lugar, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: tira ela do lugar onde ela está e coloca em um local mais iluminado, que elas precisam de sol para se desenvolver. Tá bom? Aqui eu cultivo todas as minhas catleias basicamente juntas, tá? Então muita gente às vezes tem dúvida como que eu faço para cultivar catleia bifolhada, como que eu faço para cultivar catleia monofolhada, né? Para quem não sabe, catleia monofolhada são essas que possuem só uma folha, né? E as bifolhadas são aquelas ali, ó, que desenvolvem duas folhas, né, por bulbo. Então assim, aqui eu não faço diferença no cultivo delas. Vocês podem ver, fica tudo junto. Aqui tem catleia monofolhada, ali já tem uma bifolhada, né? Lá em cima já é tudo monofolhada. Essa aqui que tá florindo, que é um híbrido de catleia bicolor, ela é bifolhada. Então, assim, não se fiquem assim restritos a como cultivar cada uma, tá? Porque basicamente as necessidades das duas são praticamente as mesmas. Elas vão florescer no mesmo ambiente desde que você esteja dando aí a luminosidade e os cuidados corretos para que elas se desenvolvam e para que elas floresçam, tá? E quais cuidados são esses? Gente, o ponto principal do cultivo das catleias é substrato. Elas não suportam de maneira nenhuma substrato que mantém umidade por mais de 2 dias, tá? Então assim, eu sempre aconselho vocês, quando vocês compram uma catleia, replanta imediatamente. Não importa se ela esteja florida ou não. Replanta para evitar que a planta acabe apodrecendo as raízes e acabe morrendo, tá? As catleias são plantas epífitas, né, de raízes mais grossas, então assim, elas não suportam o excesso de umidade. Se fica muito tempo em um substrato que está sempre úmido, sempre com aquele excesso de umidade, vai apodrecer facilmente as raízes, né? E elas não vão se desenvolver bem. Então, assim, quem está tendo problema de enraizamento das catleias, problema de desenvolvimento delas, brotos que estão saindo e apodrecendo, isso é simplesmente excesso de umidade. Tá bom? Muita gente tem problema com podridão negra nas catleias, né? Aquelas manchas escuras que aparecem nas folhas ou então nos bulbos e cresce muito rápido, acaba matando a planta. Isso, gente, é simplesmente o excesso de umidade, tá? Então elas precisam de um substrato que seque rápido,
tá bom? Elas são plantas que precisam extremamente de substratos que sequem rápido. Pode ser o carvão puro, pode plantar no tronquinho, pode ser brita pura. Se quiser fazer um mix, é só misturar casca de pinos, carvão, brita, entendeu? Com mais quantidade de brita, no caso, quando você for fazer o mix. Ou então pode plantar na brita pura, igual eu falei, né? Na argila expandida. Assim, tanto faz, cada um vai desenvolver o substrato da sua preferência, porém, tô quase derrubando a planta, porém, gente, sempre tem que ser substrato que não mantém muita umidade. Se você, por acaso, é acostumado a plantar suas catleias aí naquele mix e tá tendo problemas com enraizamento, né, tá tendo problemas aí com planta que não desenvolve, se você quer plantar no mix, não quer plantar no carvão, não quer plantar nesses outros substratos que eu falei, simplesmente coloca elas ou no vaso de barro, ou no cachepô. Por quê? Porque esses dois meios de plantio, esses dois tipos de vaso, né, tanto o cachepô quanto o vasinho de barro ou vasinho de cerâmica, que o pessoal conhece também, são vasos aí, no caso do vasinho de barro, ele não vai deixar ficar úmido demais. O cachepô, melhor ainda, porque tem muita ventilação. Então, se você planta uma catleia num cachepô e coloca um substrato que às vezes até mantém um pouquinho de umidade, não vai ficar úmido demais, porque o cachepô ele é todo aberto. Então, toda a ventilação que tiver no orquidário vai passar por ali e vai levar o excesso de umidade, tá? Então, se você quer cultivar em mix, não quer cultivar no carvão, não quer cultivar na brita pura, né? Ou não quer cultivar também na argila expandida ou em tronquinho, você cultiva no mix, porém no cachepô ou então no vasinho de barro, tá? Ah, mas eu quero cultivar no carvão, eu também posso plantar no cachepôzinho? Pode, não tem problema nenhum, elas vão se desenvolver perfeitamente, tá? Vocês podem ver aquela ali que eu tenho ali, tá vendo? Ela tá no cachepô com carvão puro, coloquei só um pouquinho de esfagno por cima. Então assim, quando você for plantar uma catleia, igual eu falei pra vocês, elas não suportam excesso de umidade, porém não quer dizer que você não vai molhar a planta, entendeu? Elas não suportam que o substrato fique úmido por muito tempo. Então tem que ser um substrato que seque rápido, ou então um vaso ou um cachepô, né, que não deixa aquela umidade em excesso, porque isso apodrece facilmente as raízes. Porém, se você for plantar ela no carvão puro, por exemplo, né, se você for plantar ela no tronco, você sempre vai ter que estar molhando. A regra é o seguinte, gente, o substrato secou, tem que molhar de novo. Por mais que a planta, igual eu falei, não gosta daquele excesso de umidade, ela só não gosta que a umidade fique empoçada por muito tempo, tá? Então, a partir do momento que o substrato secou completamente, você pode molhar. Não importa se você molhou ontem e hoje já está tudo seco, pode molhar de novo, não tem problema. Também não vai importar se você molhou, vamos supor, no início da semana e no final da semana, né, só no finalzinho da semana que secou. Você vai molhar de novo, simplesmente no período, né, que o substrato secar por completo, para evitar aquele acúmulo de umidade e evitar que a planta perca todas as suas raízes, tá? Elas gostam bastante de substratos que não mantêm muita umidade, porque assim elas conseguem enraizar com mais facilidade, elas conseguem desenvolver até mais raízes, exatamente por não ter aquele excesso de umidade. Vocês podem ver, se vocês comprarem uma catleia, ela vir naquele mix, e aquele mix todo cheio de umidade e tudo mais, quando você vai replantar, você pode perceber que as raízes estão só ao redor do vaso, tá só bem próximo do vasinho assim. No meio, bem no miolinho ali do substrato, quase não desenvolve raiz. Por quê? Exatamente por isso, porque elas não gostam daquele excesso, tá? Então assim, a gente já falou de várias outras orquídeas, mas no caso das catleias, isso é um ponto muito importante, né? Porque são plantas geralmente de regiões que não tem uma umidade excessiva, né? São plantas que ficam sob as árvores, né? Onde pega bastante luminosidade, bastante ventilação, então elas estão acostumadas com um clima um pouquinho mais seco. Entendeu? Então se você planta elas num clima, num jeito aí que não mantém a umidade, vai estar bem próximo do ambiente natural delas e elas vão estar se desenvolvendo perfeitamente sem nenhum tipo de problema, tá? Até por isso que as raízes são grossas, tá? A planta ela é totalmente desenvolvida ao longo de milhares de anos aí para poder se adaptar melhor no seu ambiente. Então elas têm as raízes mais grossas porque elas ficam em um clima mais seco.
Então, quando chove, elas têm que retirar o máximo de umidade possível para elas, né? E se ela tivesse a raizinha fina, ela não iria conseguir, né, sugar tanta umidade do ambiente e também do tronco onde ela está fixada, né? Então, ela poderia ficar um pouco desidratada, né? Então, geralmente é isso. Plantas, orquídeas de raízes mais grossas, elas têm essas raízes maiores exatamente para isso, para poder sugar um pouco mais de umidade e se manter, né, hidratada, se manter bonita e tudo mais. Enfim, eu acho que sobre substrato e regas é isso aí. Secou, molhou. Se tá úmido, não molha. Luminosidade é um ponto super importante. Vocês lembram que eu falei para vocês que elas ficam em ambiente que pega bastante luminosidade do sol? Por isso que é um clima um pouquinho mais seco? Então, se você cultiva na sombra, pode esquecer que não floresce. Ela não vai florescer, tem que pegar sol. Vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo aqui, 5 e pouco da tarde que eu tô gravando e elas estão pegando sol. Esse sol que elas estão pegando aqui, gente, é desde as 8 da manhã. Então, das 8 da manhã até as 5, até quase 6 horas da tarde, agora nesse horário aqui, né, onde eu moro, mais ou menos até esse horário, elas estão pegando luminosidade do sol. Ah, mas pode ser sol pleno, eu não tenho sombrite, o que eu faço? Eu igual sempre falo, se você quer cultivar orquídea, não tem um lugar, coloca na beiradinha da área, onde pega uma luminosidade boa, né, um tempo bom de luz solar. O ideal é que elas peguem bastante sol, o máximo de sol possível durante o dia todo, porém não pode ser sol pleno. Se você quer fazer um orquidáriozinho aí para cultivar as suas, tem pouquinha, não acha sombrite, pega um lençol branco, coloca por cima, põe elas por baixo do lençol, né, cultivando assim, como se fosse uma casinha. Só colocar uns tronquinhos, coloca o lençol por cima e ele vai conseguir quebrar um pouco mais da luminosidade do sol e vai fazer elas se desenvolverem bem. Se você já tem um orquidário, eu aqui, particularmente aqui no meu cultivo, as minhas ficam no sombrite de 70, tá? Sombreamento de 70% praticamente durante o dia todo, né? Que elas vão estar se desenvolvendo bem e elas vão estar florescendo, tá? Lembrem-se sempre, gente, não é o adubo que faz a orquídea florir, e sim a luminosidade. Então, se tá na sombra, se ela não tá florindo, é simples, se a sua planta não está florindo, mas ela pega um pouquinho de sol, mas já tem uns 5 anos que eu tenho ela, nunca floriu. É porque aquele sol não está sendo o suficiente. Então tira ela daquele local, coloca onde pega um solzinho um pouquinho mais forte, por um pouquinho maior de tempo, né? Um tempinho maior aí. E você vai ver que ela vai desenvolver, ela vai florescer rapidinho, tá? Adubação, como sempre, eu uso o adubo de crescimento, 30-10-10 da Forte Orquídeas, o de floração, 9,45,15 e, como sempre, a trouxinha de adubo orgânico nelas, né? As minhas estão todas no carvão, então assim, se você quer cultivar no carvão, eu quero cultivar no carvão, mas eu quero plantar no cachepô, dá certo? Sim, funciona. Dá certo você plantar no cachepô com carvão puro, dá certo você plantar no vaso de barro com carvão puro. Então as catleias são plantas que dá para você plantar em tudo isso, né? Tanto no vasinho de plástico, quanto no cachepô, quanto no vasinho de barro, no tronquinho também. O que vai mudar só é a frequência de regas, né? Então você só tem que observar isso. Se o tempo que o substrato vai levar para secar, né? Para você poder molhar novamente. Assim, eu aconselho vocês, gente, escolherem substratos que não mantêm muita umidade, igual eu falei para vocês. Se quer cultivar em substrato que mantém umidade por um pouco mais de tempo, vai no cachepô, tá bom? Vai no cachepô, por quê? No período da seca, que você está controlando as regas delas, tá perfeito, elas vão se desenvolver, vai ficar a coisa mais linda, porque você sabe quando você tem que molhar e quando você não deve molhar. Porém, quando vem um período chuvoso e passa uma semana inteira chovendo, e aí, o que acontece? Muitas vão ser atacadas por podridão negra, vão apodrecer os brotos, vão ser atacadas por outros tipos de fungo, por ácaro e tudo mais, e vai acabar morrendo. Né? Então, assim, o ponto principal para vocês evitarem que as plantas morram, que as plantas não enraizem, né? Para vocês evitarem, né? Que a planta fique sem raiz, que a planta apodreça, para evitar que ela seja atacada por fungos e bactérias, é simplesmente o substrato que vai ditar o nível de umidade que vai ter ali na planta, né? E assim, se não tiver umidade excessiva, não vai ter ataque de fungo. Se tiver umidade demais, vai acontecer
né, de ter um ataque de podridão negra e tudo mais. Não tô falando para vocês que se vocês plantarem, por exemplo, no carvão puro, nunca vai acontecer, né, de uma planta ser atacada por um fungo, por uma bactéria, por essas coisas. Não tô dizendo isso, porque, igual fala, sempre vai acontecer de uma plantinha, né, adoecer, outra, uma ou outra e tudo mais, né? Porém, se vocês plantando e seguindo essas dicas, vai diminuir muito, bastante aí, né? Vai diminuir bastante mesmo a frequência aí que as suas plantas, né, às vezes aparecem com algum fungo, alguma bactéria. Tá? Então, o ponto principal para evitar é isso, e igual eu falo, sempre passe pelo menos uma vez por semana olhando aí as suas catleias, olhando se não tem nenhuma mancha, se ela não está apodrecendo, porque se por acaso tiver acontecer de uma planta aparecer com uma mancha em um dia e no outro aquela mancha tiver grande e tipo úmida, né, mole, apodrecendo mesmo, você simplesmente vai lá, corta a parte toda que está afetada. Se está aqui nesse bulbo, eu vou cortar aqui embaixo. Se está na ponta da folha, eu corto a folha inteira, entendeu? Cortou, passou canela em pó, tá perfeito, aquilo ali não vai voltar mais, tá? Então, ataque de fungo e bactéria simplesmente está relacionado ao excesso da umidade, tá? Então, vocês plantando nesses substratos que eu indiquei, da forma que eu falei aqui para vocês, pode chover durante uma semana inteira, que não vai acontecer das plantas apodrecerem, né? Porque se você planta uma catleia, por exemplo, num vaso de plástico, em um substrato que está sempre úmido e chove por uma semana, você pode ter certeza que a planta vai apodrecer. Você pode ter certeza que ela vai apodrecer, entendeu? Agora, quando você planta nesse substrato, ou no carvão puro, né? Ou então você planta no tronco, ou brita pura, essas coisas que não mantêm umidade, pode chover durante uma semana que a planta vai estar ali porque não vai ter excesso. A chuva vai cair, né? Vai sair pelos furinhos do vaso e não vai ficar quase nada acumulado ali no meio do substrato, porque são substratos que não retêm tanta umidade, são substratos que eles rapidinho secam, né? Então, assim, em relação ao cultivo delas é isso, tá? Observar o substrato, evitar o excesso da umidade, sempre ter uma boa luminosidade, porque na sombra não floresce, tá bom? E é isso, a adubação, igual eu falei, crescimento e floração, o adubinho orgânico para ajudar elas a enraizarem e se desenvolverem, e basicamente é só isso que eu faço aqui nas minhas, tá? Então, ó, para terminar o vídeo, eu vou passar aqui mostrando que eu plantei várias outras catleias, olha só essa aqui que linda. Ó, e igual eu falei, todas as minhas ficam no mesmo ambiente, tanto catleia bifolhada, que essa aqui, né, é um híbrido de bicolor que ela é bifolhada, vocês podem ver que ela produz duas folhas, né, por bulbo, olha que linda, florindo, e as monofolhadas, por exemplo, essa aqui é uma Lélia purpurata, ó, que linda que ela tá até com espata floral para florescer. E essa aqui, vasinho de barro, carvão puro, né? Isso aqui tudo, essas orquídeas tudo minha aqui, essas catleias eu molho dia sim, dia não. Se por acaso o dia tá nublado, né, e manteve uma certa umidade, aí eu deixo 2 dias sem molhar, 3 dias, mas isso vai depender muito da umidade ambiente, tá? Então se tem umidade ambiente, eu venho aqui, vejo que tá úmido, tá perfeito, eu não molho. Se eu venho aqui e vejo que tá seco, aí eu já tenho que vir e molhar, né? Porque senão elas começam a desidratar um pouquinho, tá? Então assim, é isso, tá? Essa ali pra vocês verem, ó, cachepô, né? Aquela outra ali no vasinho de barro, tá bem bonitinha. Eu replantei essa aqui ontem, olha o tamanho. Carvão puro, coloquei só um pouquinho de esfagno no brotinho dela, né? Ó, essa outra aqui, então aqui eu esparramei catleia pra todo lado agora. Olha só essa outra aqui. Mas tudo praticamente nesse sombreamento de 70%, tá? Olha essa outra que linda que tá, né? Como essa aqui eu plantei no cachepô, eu coloquei um pouquinho de esfagno por cima. Se não tem esfagno, não precisa não, tá? Não tem necessidade. Aqui eu coloquei só porque tinha mesmo. E a planta tá praticamente sem nenhuma raiz. Aí eu gosto de colocar um pouquinho pra manter uma certa umidade, mas ó, pra vocês verem, ó. Seca rapidinho, eu molhei isso aqui ontem, ó. Já tá sequinho, tá vendo? Então, é só vocês usarem o esfagno aí, se vocês forem usarem e vocês plantarem as suas orquídeas no carvão, é só usar da maneira certa, não exagerar para não ter excesso de umidade. E eu gosto de usar só em cachepô mesmo, tá? Olha só esse outro aqui, né? E é isso, tá? A dica maior aí mesmo é essa, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, comprou uma catleia, replanta rápido, gente, tá? Eu sempre aconselho vocês a fazer o replante de uma orquídea, de uma catleia, por exemplo, sempre quando ela estiver saindo um brotinho novo.
Porém, se você comprar uma, ela tiver florida, tiver com substrato ruim e não tiver saindo brotinho novo, mesmo assim eu aconselho você replantar. Porque assim que você replantar, logo ela já vai desenvolver brotos novos, logo ela já vai desenvolver raízes novas e você vai evitar de perder a planta, né? Porque se você compra uma orquídea que está em um substrato ruim, que mantém muita umidade, coloca no meio das outras suas que já está no seu cultivo que você é acostumado, né? E às vezes vai molhar essa que você comprou naquele substrato velho da mesma forma das outras, a planta vai apodrecer e vai morrer. Então, para vocês evitarem perder suas orquídeas, eu sempre faço isso. Se eu comprei uma Cattleya, ela tá plantada naquele mix velho, naquele substrato ruim, eu replanto ela na mesma hora para não acabar perdendo ela, tá? Então, assim, a dica que eu passo aqui para vocês é porque no início, quando eu não sabia disso, eu comprava e deixava lá, não replantava não. Morria tudo. Tá? Morria tudo. E as que não morria, as que não morria, tadinha, ficava uma judiação. As bichinhas ficavam só com a batatinha, dois bulbuzinhos e sem raizinha nenhuma. E no final eu replantava, né? Depois que já tinha morrido e apodrecido a metade da planta, eu tentava fazer ela sobreviver, mas mesmo assim acabava morrendo. Então, para vocês evitarem de perder suas Cattleyas aí, é isso, tá? Comprou ou ganhou, ela veio plantada já, replanta, tá? No substrato que você é acostumado ou acostumada aí a cultivar suas plantas, porque assim vocês vão evitar, né, essa dor de cabeça aí. Porque assim vocês vão ter plantas saudáveis, plantas bonitas e plantas com bastante raízes, né? Que é bem importante. Olha o enraizamento dessa aqui. Tá vendo? Nossa, quase que não saiu a palavra, né? Essa outra aqui também. Olha essa aqui precisa replantar, tá vendo? Aquela outra ali, olha que loucura a raiz dela. Então assim, elas enraizam super bem, né? Se desenvolvem super bem, por quê? Igual eu falei, porque é um substrato que não mantém aquela umidade excessiva, né? Então se as raízes não estão abafadas, se as raízes estão pegando uma certa ventilação, né? E não tem água empoçada, vai desenvolver cada vez mais. E quanto mais raízes, mais saudável fica a planta, tá bom? Então é isso, gente. Já falei demais nesse vídeo de hoje, tá? Mas eu queria deixar bem claro sobre o cultivo das Cattleyas, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal para mais dicas. Você já é inscrito? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Compartilhe aí para ajudar a divulgar o canal. E é isso. Um beijão para todo mundo. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!